Existe um momento na vida em que ninguém mais pode caminhar por nós. Podem nos orientar, podem nos apoiar, podem nos aconselhar, mas chega uma hora em que precisamos assumir o comando da nossa própria história. E talvez esse momento tenha chegado. Talvez estejamos esperando alguém decidir, alguém aprovar, alguém abrir uma porta ou alguém nos dizer que já estamos prontos. Mas e se a resposta que estamos esperando já estiver dentro de nós? Hoje vamos aprender com Deuteronômio 31 que crescer também significa parar de depender, vencer o medo e assumir a missão que recebemos. Moisés estava diante de uma grande mudança. Durante muitos anos, ele conduziu o povo, orientou, ensinou e mostrou o caminho. Mas naquele momento, uma etapa estava chegando ao fim. Moisés não entraria na nova terra com o povo. Josué teria que continuar a caminhada. E o povo também precisaria entender que não poderia viver para sempre dependendo da presença de Moisés. E isso nos ensina algo muito importante. Existem pessoas que fazem parte da nossa caminhada, mas não podem fazer todo o percurso por nós. Existem líderes, pais, amigos, professores e pessoas que nos ajudam muito. Mas ninguém pode viver a nossa missão. Ninguém pode tomar todas as decisões por nós. Ninguém pode enfrentar nossos medos em nosso lugar. Ninguém pode desenvolver os dons que nós recebemos. Em algum momento precisamos amadurecer. Precisamos sair da dependência emocional, da insegurança da espera. Assumir o comando da própria vida não significa fazer tudo sozinho. Também não significa rejeitar ajuda. Significa parar de entregar nossa responsabilidade nas mãos dos outros. Significa ouvir conselhos, mas aprender a decidir. Significa receber apoio, mas continuar andando. Significa ter fé, mas também agir. Muitas vezes, a gente não está preso porque faltam oportunidades. A gente está preso porque ainda sente medo de assumir responsabilidade. É mais confortável deixar que outra pessoa escolha. É mais fácil culpar alguém quando dá errado. É mais simples dizer que não tivemos ajuda, que ninguém acreditou em nós ou que a vida foi difícil. E muitas vezes isso realmente aconteceu. Talvez tenhamos vivido rejeição, abandono, perdas, falta de apoio, mas chega um momento em que precisamos escolher. Se vamos continuar vivendo presos ao que fizeram conosco, ou vamos começar a construir a vida que ainda podemos viver. O passado explica muitas coisas, mas não precisa comandar a nossa vida daqui para frente. Em Deuteronômio 31, Moisés chama Josué diante do povo e diz para ele ser forte e corajoso. Josué estava prestes a assumir uma grande responsabilidade.
Ele provavelmente sentia medo, porque ele sabia que Moisés era respeitado, sabia que o povo poderia comparar os dois, sabia que enfrentaria dificuldades. Mesmo assim, recebeu uma ordem clara: seja forte e corajoso. Ser forte não significa nunca sentir medo. Ser forte significa não permitir que o medo decida por nós. Coragem não é ausência de insegurança. Coragem é continuar, mesmo quando ainda não temos todas as respostas. Talvez a gente esteja esperando sentir confiança completa para começar, mas muitas vezes a confiança só aparece depois que a gente dá os primeiros passos. Primeiro a gente começa, depois a gente aprende, a gente melhora e com o tempo a gente percebe que era mais capaz do que imaginava. Uma pessoa pode ter muitos talentos e ainda assim viver paralisada. Pode ter inteligência, criatividade, habilidades, boas ideias, mas não avançar porque acredita que não é capaz. Esse é o perigo das crenças limitantes. A crença limitante é uma ideia que aceitamos como verdade, mesmo sem perceber. Talvez a gente pense: eu não consigo, eu não tenho sorte, eu não estou preparado, já passou o meu tempo, eu dependi, ou eu sempre dependi dos outros, na minha família ninguém conseguiu. Mas o fato de termos pensado assim por muitos anos não transforma essas frases em verdade. Muitas ideias nasceram de experiências ruins, de críticas, de comparações ou de palavras que ouvimos no passado. Só que nós podemos mudar nossa forma de pensar. Podemos aprender, podemos começar de novo, podemos desenvolver novas capacidades, podemos construir uma mentalidade mais forte. Assumir o comando da vida começa dentro da mente. Antes de mudar nossa realidade, precisamos mudar a forma como enxergamos a nós mesmos. Não somos apenas aquilo que aconteceu conosco. Também somos aquilo que escolhemos construir a partir de agora. Deuteronômio 31 também mostra que Deus estaria com Josué. Ele não assumiria a missão abandonado. Havia responsabilidade, mas também havia presença. Isso nos ensina equilíbrio. Não devemos viver dependentes das pessoas, mas também não precisamos viver como se estivéssemos sozinhos no mundo. Podemos buscar sabedoria, podemos fortalecer nossa fé, podemos aprender com pessoas mais experientes, podemos respeitar os princípios da vida, mas precisamos fazer a nossa parte. A porta pode se abrir, mas somos nós que precisamos atravessar. A direção pode aparecer, mas somos nós que precisamos caminhar. A oportunidade pode surgir, mas somos nós que precisamos estar preparados. Por isso quero compartilhar 4 atitudes práticas que podem nos ajudar a assumir o comando da nossa vida. A primeira é reconhecer onde estamos dependentes demais. Podemos perguntar: em qual área da vida ainda espero que alguém resolva tudo por mim? Pode ser na vida financeira, pode ser na vida emocional, pode ser nas decisões profissionais, pode ser na coragem de começar um novo projeto, pode ser na necessidade de aprovação.
Identificar a dependência é o primeiro passo para sair dela. A segunda atitude é tomar pequenas decisões todos os dias. Não precisamos mudar tudo de uma vez. Podemos começar escolhendo uma direção. Talvez organizar nossa rotina, estudar algo novo, cuidar melhor da saúde, controlar os gastos, colocar uma ideia no papel, fazer aquela ligação, começar aquele projeto. A vida muda por meio de decisões repetidas. E a terceira atitude é parar de pedir permissão para ser quem somos. Muitas vezes a gente se diminui para não incomodar. Escondemos talentos para não ser criticado. Abandonamos sonhos para agradar. Mas viver a nossa essência não é arrogância, é responsabilidade. Se recebemos um dom, precisamos desenvolvê-lo. Se temos uma habilidade, precisamos usá-la. Se existe algo bom dentro de nós, isso não foi colocado ali para permanecer escondido. E a quarta atitude é aceitar que vamos errar. Assumir o comando não significa acertar sempre. Significa aprender com os erros sem abandonar o caminho. Uma criança aprende a andar caindo. Uma pessoa aprende uma profissão praticando. Um empreendedor melhora depois de enfrentar dificuldades. Uma pessoa madura não é aquela que nunca falha. É aquela que não transforma uma falha em identidade. Podemos dizer, eu errei, mas não sou um fracasso. Eu perdi, mas ainda posso recomeçar. Eu tive medo, mas ainda posso avançar. Eu dependi dos outros, mas posso aprender a caminhar com as minhas próprias forças. Imagine alguém que durante anos quis abrir um pequeno negócio. Essa pessoa tinha habilidade, conhecia o trabalho e recebia elogios. Mas sempre dizia para si mesma, quando alguém me ajudar, eu começo. Quando eu tiver certeza, eu começo. Quando ninguém me criticar, eu começo. Os anos passaram e nada mudou. Até que um dia ela decidiu começar de forma pequena, sem perfeição, sem estrutura completa, sem aprovação de todo mundo. Começou com o que tinha. Aprendeu no caminho, corrigiu erros, desenvolveu confiança e percebeu que não faltava capacidade, faltava decisão. Talvez também estejamos esperando condições perfeitas, mas as condições perfeitas quase nunca chegam. A missão começa quando usamos o que temos, onde estamos e damos o passo possível. Nós não precisamos ter tudo pronto, precisamos estar dispostos. Também é importante entender que assumir o comando da vida não é tentar controlar tudo. Existem coisas que não dependem de nós. Não controlamos todas as pessoas. Não controlamos todas as circunstâncias. Não controlamos o tempo de cada resultado. Mas podemos controlar nossa postura. Podemos escolher como reagir, o que aprender, escolher continuar. Escolher viver com mais consciência. Essa é uma forma real de liberdade. Liberdade não é fazer qualquer coisa. Liberdade é não ser dominado pelo medo, pela culpa,
pela opinião dos outros e pela própria insegurança. É poder olhar para a vida e dizer: eu aceito minha responsabilidade. Eu vou desenvolver meus dons, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou buscar prosperidade com propósito, eu vou construir uma vida que tenha sentido. Prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é ter recursos, paz, saúde, sabedoria e liberdade para viver bem e também fazer o bem. Riqueza com sabedoria não é ser escravo do dinheiro, mas aprender a usá-lo com consciência. Sucesso verdadeiro é ter resultados sem perder a própria essência. É crescer sem destruir a saúde, é prosperar sem abandonar os valores, é conquistar sem viver vazio. Talvez hoje estejamos diante de uma nova fase. Talvez um ciclo tenha terminado, talvez uma pessoa tenha saído, talvez uma estrutura antiga não exista mais, talvez aquilo que nos dava segurança tenha mudado, mas o fim de uma fase não significa o fim da nossa história. Pode ser o começo do nosso amadurecimento. Moisés encerrou sua etapa, José precisou assumir a dele. E nós também precisamos reconhecer quando chega a nossa hora. Nossa hora de decidir, nossa hora de crescer, nossa hora de parar de depender, nossa hora de abandonar as desculpas, nossa hora de despertar para a nossa missão. Então, a mensagem de Deuteronômio 31 é simples. Nós somos capazes de aprender, somos capazes de mudar, somos capazes de crescer, somos capazes de construir uma nova mentalidade, somos capazes de desenvolver os talentos que recebemos. Mas precisamos parar de esperar que alguém faça por nós aquilo que a vida colocou em nossas mãos. Seja forte, tenha coragem. Não porque tudo será fácil, mas porque não estamos aqui por acaso. Existe algo em nós que precisa ser vivido, existe uma capacidade que precisa ser desenvolvida, existe uma missão que precisa ser assumida. Talvez ainda exista medo, mas mesmo assim podemos caminhar, devemos caminhar. Talvez ainda existam dúvidas, mas mesmo assim podemos começar. Talvez não tenhamos todo o apoio que gostaríamos, mesmo assim vamos avançar com sabedoria, com fé e responsabilidade. Hoje pode ser o dia em que paramos de apenas assistir à própria vida e começamos a conduzir a nossa vida. O dia em que deixamos a dependência e assumimos nossa posição. O dia em que reconhecemos: ninguém pode viver a nossa missão por nós. Se puder, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa recuperar a coragem e voltar a acreditar em si. Que a gente tenha força para deixar o que passou, sabedoria para aprender no caminho e coragem para viver tudo aquilo que fomos chamados para ser. Até o próximo vídeo.